Estamos começando aí mais um módulo desse nosso curso da Fundação CES Gran Rio, nosso módulo número 8, que vai tratar a respeito de um assunto, este sim. A cada prova que você fizer, você pode conferir, não precisa de acreditar em mim, você vai ter no mínimo uma e até 3 questões sobre esse assunto. Nas provas de 15 questões, você costuma ter 2. Nas provas de 10 questões, você necessariamente uma tem. Só que aí, se te serve de consolo, você não vai ter lá na CES Gran Rio o nome oração coordenada, nem oração subordinada, oração subordinada substantiva, nem oração subordinada adverbial, oração reduzida, nem oração principal, não. Em vez de ter o nome oração subordinada adverbial concessiva, você vai ter ideia de concessão. Ou vai ter um conectivo que vai se trocar pelo outro. E essas questões são cobradas dentro daquilo que a banca entende como interpretação de texto. E aí, nós estamos, desde o princípio, usando fragmentos de um texto. No módulo anterior, a gente estava usando um texto chamado Maria José, que eu já falei para você procurar na internet, para você ficar por dentro do que esse texto trata e fazer as questões à prova. Por enquanto, nós vamos olhar o parágrafo 5 desse texto, em que eu destaquei uma oração em vermelho. Logo que me fiz homenzinho, deixou a dureza e se fez minha amiga. Nada me perguntava, adivinhava tudo. E aí eu disse que eu destaquei uma oração. Na verdade, é preciso, antes de a gente começar, que a gente defina... Vou pegar outro pincel aqui, que esse aqui acabou. Que a gente defina o que é, por exemplo, uma frase. Que você, obviamente, já ao longo da sua vida escolar, fez vários exercícios em que o professor pedia. Identifique o sujeito das frases abaixo. Na verdade, uma frase, ela se define como um enunciado que tem sentido. Tá? Quando eu falo um enunciado que tem sentido, não interessa se é uma palavra só, se são 5 palavras, se são 10 palavras, enfim. Por exemplo, se você está andando pelo corredor de um hospital e você vê uma placa em que você percebe apenas a palavra silêncio, isso é uma frase. Claro que eu não tenho como descobrir qual é o sujeito daquela frase, porque para ter um sujeito tem que ter verbo. E aquela frase ali não tendo verbo, ninguém vai te perguntar isso, é algo que se define como sendo uma frase nominal. Uma frase nominal é uma frase que não tem verbo. Por exemplo, se eu digo, bom dia a todos. É uma saudação. Se eu chego no lugar e falo, bom dia a todos, e vocês me respondem, bom dia, eu estou também, tendo sentido. Não tem como eu descobrir qual é o sujeito dessa frase. Por que que não? Porque ela não tem verbo. Isso aqui também é uma frase nominal. Se eu digo, por exemplo, que o carnaval terminou. O carnaval terminou, eu estou dando uma informação. Aliás, aproveito para quem já passou o carnaval desejar um feliz ano novo, que agora sim o ano começa. Quando acaba o carnaval, o ano começa. Então o carnaval terminou, tem sentido. Só que aqui eu tenho como saber qual é o sujeito, porque aqui tem o verbo. Então quem terminou foi o carnaval. Isso é o que a gente chama de frase verbal. Ok? Então, quando a gente fala de frase, nós falamos de um enunciado qualquer que tenha sentido. A frase verbal é também conhecida pelo nome de oração. Então, quando alguém te pergunta qual é o sujeito de uma determinada oração, alguém está querendo saber o sujeito de uma determinada frase. Toda oração é frase, nem toda frase é oração. Porque, como nós acabamos de ver, existem frases que são frases nominais. Então, lá na tela, você está vendo que isso que está em vermelho, logo que me fiz homenzinho, você vai circular aí para mim o fiz. A pessoa, vou circular como? Vem cá, o que eu te disse?
desde o primeiro módulo, que é importante que você baixe o PDF que acompanha esses vídeos, que é para você ter em mão o material que eu vou projetando aqui e que você pode fazer as anotações. Ninguém aprende só ouvindo. A pessoa tem que aprender, né, participando também. Tá? Então, dizendo isso, você vai circular o FIS, para mostrar que tem um verbo, para você definir aí o que é uma oração. Não é, como a frase, um enunciado que tem verbo. Mas uma oração é, na verdade, um enunciado. Aliás, é um enunciado que tem verbo, não é um enunciado que tem sentido. Então, é um enunciado com verbo. Quando eu digo, por exemplo, ocorreu um incidente na empresa. Isso aqui é uma frase. Por que isso aqui é uma frase? Porque eu estou dando uma informação. Ocorreu um incidente na empresa. Tem um sentido. Mas a partir do momento que tem um verbo, isso aqui representa uma oração. Então, o que é uma oração? É um enunciado que tem verbo. Se no meu enunciado eu tiver um verbo só, eu tenho uma oração só. Se no meu enunciado eu tiver 3 verbos, eu tenho 3 orações. Toda vez que a oração for uma só, isso é o que a gramática chama de período simples. Se você olhar no seu edital, o edital da Sesgran Rio traz assim, estrutura do período simples e composto. Eles não vão perguntar nada o que é período simples, o que é período composto. Mas as coisas serão cobradas em cima desses conhecimentos de pré-requisito. Por exemplo, nasceu muito pobre e hoje é milionário, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Então, nasceu muito pobre e hoje é milionário. Isso tem sentido? Tem. Então, isso é uma frase. Agora, dentro dessa frase, eu tenho o verbo nascer e eu tenho o verbo ser. Ele nasceu e ele é. Na verdade, então, o que eu vou ter aqui? 2 orações. Por que eu vou ter 2 orações? Porque nas 2 orações é porque eu tenho 2 verbos. E aí, quando eu tenho 2 orações, isso é uma coisa que eu chamo de período composto. Tá? Então, o período simples é aquele que tem uma oração só, o período composto é aquele que tem mais de uma oração. E observem que entre a oração que tem o verbo nascer e o verbo ser, tem essa palavrinha, chamada, que é o e. É ele que divide as duas. Oração número 1, nasceu muito pobre. Oração número 2, hoje é milionário. Então, a partir do momento que eu tenho essas 2 orações, ou tem um sinal de pontuação separando as duas, ou tem uma palavrinha, uma expressão. Isso aqui recebe o nome de conectivo. Ou, de acordo com algumas questões, elemento coesivo. A coesão textual é a ligação que a gente faz entre as palavras e as orações de um período para poder dar um sentido. E na gramática tradicional, o conectivo ele é chamado de conjunção. Então, quando eu falo de conjunção, eu estou falando de conectivo. Então, definir nesse princípio o que é frase, o que é oração e o que é período. O conectivo ou a conjunção é que estabelecem qual é o sentido que uma determinada oração vai representar. Então, de novo, lá na tela, vamos ver aí. Logo que me fiz homenzinho, deixou a dureza e se fez minha amiga. E nada me perguntava, adivinhava tudo. Eu já te pedi que você grifasse o fiz, né, cujo sujeito sou eu me fiz, e agora eu peço que você grife o logo que. Porque o logo que é o conectivo. E ele vai estabelecer, como qualquer conectivo, uma relação de sentido. Significa dizer que essa pessoa, que era Maria José, deixou de ser dura, passou a ser uma amiga num determinado momento, assim que ele se fez um homenzinho. Quando ele se fez um homenzinho. Então esse logo que, se você grifou, você vai puxar uma setinha e vai colocar aqui,
conectivo que exprime tempo. Você não vai encontrar, como eu disse, o nome oração subordinada adverbial temporal. Não. Mas você vai encontrar o quê? Ideia de tempo. Então, na verdade, quando a gente fala da ideia de tempo, eu acredito que dentre várias ideias que nós vamos ver, essa é uma que você não precisa decorar. Você tem noção do que é uma palavra que exprime tempo. E, na verdade, existem dois conectivos principais. Um deles é o conectivo quando e outro é o conectivo enquanto. Quando exprime tempo, enquanto também exprime tempo. E você viu que o logo que, olha aí na tela, é também. Eu poderia dizer, quando me fiz homenzinho, deixou a dureza. Então, assim que me fiz homenzinho, deixou a dureza. Então, vamos lá. O quando, ele exprime o que a gente chama de um tempo fixo. Você vai dizer assim, professor, tem até uma letra de música que fala que o tempo não para. É verdade. Mas não é bem isso. Se eu disser assim, quando cheguei ao estúdio, estava muito calor. Quando cheguei ao estúdio, estava muito calor. Eu tenho dois verbos ali, ó. O verbo chegar e o verbo estar. Logo, eu tenho duas orações. E se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto, cujo conectivo é o quando. Vou até te lembrar uma coisa que eu falei quando nós falamos de pontuação. Todas as vezes que o seu período composto começar com conectivo, não é só o quando, não, é qualquer um. Essa vírgula aqui, ó, ela vai ser uma vírgula obrigatória. Então, a vírgula é obrigatória quando eu tenho um conectivo inicial, sempre. Tá bom? E aí, por que isso é um tempo fixo? Você não sabe que horas eram, mas quando eu olhei no meu relógio, eu vi um determinado horário. Aquele horário é fixo. Quando você nasceu, o país estava em crise. Eu não sei a sua data de nascimento, mas esse quando você nasceu é uma data fixa. Quando você terminou o ensino médio, me parece que seus pais não estavam presentes na formatura. Eu não sei que dia foi esse. Claro que é um evento fictício. Mas ao dizer quando você terminou, houve uma data específica. E eu tenho certeza que ao bater o olho no quando, as pessoas sabem que o quando se trata de um conectivo de tempo. Agora, o enquanto, ele marca um tempo paralelo. Tá? Ele marca um tempo paralelo. Por exemplo, quando eu falo assim, fiz minhas compras enquanto meus filhos estavam na escola. Fiz minhas compras enquanto meus filhos estavam na escola. Isso também é um período composto? Sim. Eu tenho aqui o verbo fazer e tenho aqui o verbo estar. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. O conectivo é o enquanto. É a conjunção enquanto. E vou te lembrar uma coisa que eu falei em pontuação. Essa vírgula dessa vez é uma vírgula facultativa. Motivo. Quando o conectivo é inicial, a vírgula é obrigatória. Quando o conectivo é no meio, a vírgula é facultativa. Tá certo? Então, olha lá, quando você tem essa situação aí, você está vendo que o tempo é paralelo por um seguinte motivo. Ao mesmo tempo que eu fazia minhas compras, ao mesmo tempo meus filhos estavam na aula. Os sujeitos são diferentes. Sou eu aqui fazendo compra e meus filhos ali estudando.
Então, quando eu tenho orações de sujeitos diferentes, unidas pelo enquanto, eu mostro que as duas ações estão ocorrendo concomitantemente. Na verdade, essa ideia aqui de tempo paralelo, ela é também chamada de simultaneidade. Tá? Cuidado para não escrever simultaneidade. Algo que é simultâneo pertence ao rumo da simultaneidade. Tudo que é contemporâneo é da contemporaneidade. Tudo que é espontâneo revela a espontaneidade. E assim por diante. Acredito eu que isso tenha ficado para você claro. Vamos lá na tela? Logo que me fiz homenzinho, eu não falo enquanto me fiz homenzinho. Eu falo assim, quando eu me fiz homenzinho. Então, esse logo que é um conectivo temporal, não de simultaneidade. Então, você já escreveu aí que é um conectivo que exprime tempo, mas é um conectivo que exprime um tempo fixo. Quero que você veja essa frase aqui agora. Enquanto criança, deu trabalho aos pais. Observem que agora eu comecei com o conectivo enquanto, o que faz com que essa vírgula seja uma vírgula obrigatória. Comecei com o conectivo, a vírgula obrigatória. E essa vírgula obrigatória me mostra também que eu não estou diante de uma ação paralela. É alguém que era criança e dava trabalho e que eu posso deduzir que o tempo passou e já não dá mais. Olha, enquanto criança, deu muito trabalho. Conclusão, hoje ele não é mais criança. Logo, hoje ele não dá tanto trabalho assim. Eu posso deduzir isso aí. Então, o enquanto não é só de simultaneidade. Esse enquanto aqui marca uma situação mutável. O que é uma coisa mutável? É uma coisa que pode mudar. Então, enquanto criança, deu trabalho aos pais. Eu estou marcando aí uma situação que mudou. Estou marcando aí uma situação mutável. O enquanto serve para isso. Se eu digo, por exemplo, enquanto jovem foi namoradeira, isso é uma ação simultânea? Não. Isso, de novo, é uma ação mutável. Enquanto jovem, ela namorou muito. Eu posso deduzir que hoje ela não é mais jovem. Ou eu posso deduzir que eu estou criando essa afirmação para dizer que agora sossegou o facho. Logo, isso aqui também marca uma situação mutável. O problema vem agora. É muito comum você ouvir frases como essa aqui, ó. Enquanto ser humano, devo ter compaixão do próximo. Então, é muito comum. Olha, enquanto ser humano, a gente tem que ter pena das pessoas. Enquanto ser humano, a gente tem que ajudar as pessoas. Enquanto ser humano, a gente tem que ter sensibilidade. Por que que esse enquanto aqui está errado? Porque isso não é uma ação paralela e nem isso é uma ação mutável. Eu deixo de ser criança. Eu deixo de ser jovem. Mas eu vou morrer ser humano. Então, isso aqui, aspas, é para sempre. Estou até escrevendo para, de maneira, coloquial, o que a gente fala é assim, isso é para sempre. Então, se tiver uma ação que é para sempre, não cabe um enquanto, tem que ser assim, como ser humano, eu devo ter compaixão do próximo. Quer dizer, eu devo ter compaixão do próximo, eu devo ter sensibilidade com o próximo, porque eu sou um ser humano. Então, a ideia do como é uma ideia que a gente não pode, a ideia do enquanto é uma ideia que o único risco que tem é ao você fazer uma redação, você colocar um enquanto que não é temporal. Enquanto brasileiro, eu tenho visto tantas coisas que me envergonham. Não é enquanto brasileiro, você vai ser brasileiro o resto da sua vida se você nasceu no Brasil.
Então eu ando, como brasileiro patriota, eu ando tendo vergonha do meu país. Quer dizer, eu tenho vergonha porque eu sou patriota, eu estou vendo um monte de bandalheira acontecendo. Então, se não é uma situação mutável, não cabe o enquanto. Então essa foi a nossa aula inaugural. Já falei com vocês, assim como nos outros módulos, todas as nossas aulas terão uma duração média de 20 minutos. Então nós vamos terminando por aqui. Na aula que vem a gente pega de novo para o texto de Maria José e a gente vai continuando a anotar algumas ideias. Grande abraço, mais uma vez sejam bem-vindos e até breve.